Bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje, que é sobre o Baguá, sobre essa grade energética, como que ela aplicada à planta baixa do seu imóvel consegue mapear todas as áreas da sua vida. Quando você aplica essa grade na sua planta, aí na sua casa, no seu escritório ou na sua empresa, ela revela o invisível. Porque muitas vezes quando nós estamos no ambiente, no dia a dia, nós não prestamos atenção. Na verdade, nós não colocamos os óculos do Feng Shui. Então, com o Baguá, fica muito mais fácil de verificarmos como está. Deixa eu desligar o celular aqui, só um minuto, por favor. Que o outro celular ficou ligado e ele já está tocando. Você já sentiu que por mais que você se esforce, por mais que você se organize, sempre tem algo, um lado da sua vida que está travado, que não caminha, que as coisas são muito difíceis, precisa de muito esforço para que sejam executadas, ou que você precise de muito tempo para conseguir realizar. Você tem alguma área da sua vida que está assim? Escreve aqui nos comentários para eu saber qual área da sua vida está dessa forma. Financeira, saúde, harmonia familiar. Boa noite, Rosilene, boa noite, Humberto, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Beijos para vocês. Eu já senti a minha vida travada em várias áreas, principalmente a financeira. Eu já passei essa informação em outras lives, mas como tem sempre gente nova no canal, como sempre tem gente chegando, eu vou brevemente fazer um relato. Há alguns anos atrás, já vários anos atrás, porque foi antes de eu encontrar o Feng Shui, antes do Feng Shui entrar na minha vida, antes de eu ir em busca de algo que resolvesse a minha situação no momento. Eu tinha uma empresa, eu tinha imóveis, eu era sócia da maior empresa de telecomunicações da cidade onde eu morava. E por não conhecer o Feng Shui, por não saber que o ambiente influencia a nossa vida, porque somos energia interagindo com a energia dos espaços o tempo todo, após uma reforma eu me coloquei numa posição muito ruim na empresa. E o que aconteceu? Eu perdi tudo, perdi a empresa, perdi imóveis. Eu precisei dividir uma marmita com um filho, uma marmita que desse para nós dois almoçarmos e jantarmos. Uma situação bastante difícil. E foi numa aula de yoga, na biblioteca da minha professora de yoga, que eu encontrei o Feng Shui. E a partir do momento que eu encontrei o Feng Shui, que eu li, que eu estudei sobre ele, no mesmo instante eu me apaixonei pelo Feng Shui do budismo tântrico tibetano. Porque eu encontrei a solução para as minhas dificuldades. A partir do momento que eu apliquei o Feng Shui na minha vida, ela foi reescrita. O que eu digo para as minhas mentoradas: você vai reescrever a sua história com
a mentoria Fluir com Feng Shui. Mas vamos ao assunto de hoje. Hoje eu vou te mostrar que a resposta não está em fazer mais esforço, mas nas paredes aí dentro da sua casa. Porque eu também já senti a minha vida parada, travada financeiramente em outras áreas também. Eu vou te ensinar a ler o Bagua, como aplicá-lo corretamente na sua casa. E aí você vai ver o seu espaço como um livro aberto. Ao final dessa live, você nunca mais vai olhar para a sua casa, para o seu escritório, para a sua empresa da mesma forma, porque você vai colocar os óculos do Feng Shui. E quem é o fundador dessa escola? O fundador da escola do budismo tântrico tibetano do chapéu negro é o mestre Lium. Ele era um lama tibetano que adaptou com muita sabedoria esse ensinamento milenar, essa filosofia milenar para a arquitetura e o estilo de vida ocidental, porque o Feng Shui é lá da China, do Oriente. Ele criou a aplicação, a orientação da aplicação do Bagua, dessa ferramenta poderosa, desse mapa energético, pela orientação da porta principal, sem precisar de pontos cardeais, sem precisar de localização dos pontos, nem norte, nem sul, nem leste, através da aplicação do Bagua. Na porta principal, ele simplificou essa aplicação. Foi o mestre Lium que fez a ponte do Feng Shui, do budismo tântrico tibetano, para o ocidente. Essa técnica saiu dos monastérios, passou pelos Estados Unidos, o mestre Lium mudou-se para os Estados Unidos. E aí ela pôde chegar até nós, como uma ferramenta de cura residencial. O diferencial do professor Lium, do mestre Lium, foi a capacidade de sintetizar sabedoria tradicional, curas transcendentais e o reforço dos 3 segredos. E o que isso significa? A sabedoria tradicional. Com o conhecimento moderno, ele simplificou o método alinhando o Bagua com a parede da porta principal. Já usou uma sabedoria incrível para fazer isso. Ele colocou as curas transcendentais, o uso de objetos, de cristais, de espelhos, de flautas de bambu, de cores, para corrigir os fluxos de energia, aonde está parado, estagnado, aonde tem falta. Nós temos essa caixinha de ferramentas que eu costumo falar no Feng Shui para fazermos as correções. O reforço dos 3 segredos, que é a parte mais poderosa do método do Feng Shui, do budismo tântrico, que coloca em ação a ação física, que é colocar os objetos com o pensamento, que é a sua intenção, e com o som do mantra e do corpo, o mudra e o mantra. A união da ação física, do pensamento e do som corpo é uma oitava acima. Ele faz toda a diferença na aplicação, nas correções e na harmonização da sua casa. O mestre Lium transformou o Feng Shui em uma psicologia do ambiente, onde cada mudança física na casa serve como um gatilho mental e espiritual para mudanças na sua vida. Nós conseguimos, através
da planta baixa, quando você aplica o baguá, o método das 3 portas, a porta da sua casa vai estar alinhada com trabalho, sabedoria, olha o vento da janela, sabedoria, espiritualidade e autoconhecimento ou amigos. Então a porta de entrada da sua casa vai estar em uma dessas áreas. E aí você aplica o baguá, esse mapa energético, essa grade energética fantástica que fala sobre todas as áreas da sua vida. Quais são essas áreas? Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Amigos, criatividade, relacionamento, sucesso, prosperidade, família, sabedoria, autoconhecimento, espiritualidade, trabalho, carreira e o centro, que é o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Você prestou atenção que tem todas as áreas da nossa vida representadas nesse mapa energético e que esse mapa existe aí dentro da sua casa? Amigos e viagens, amigos que nos ajudam e que nos auxiliam no dia a dia, amigos do céu e da terra, viagens, quando você quer ir viajar, quer potencializar isso, você ativa a área do baguá dos amigos e viagens, criatividade, relacionamento, é o relacionamento amoroso do casal, sucesso, é como você é reconhecido, como que você é visto pela sociedade, como que o trabalho que você tem à disposição das pessoas é visto e reconhecido pela pessoa que você passou o serviço. Como que a sociedade vê esse reconhecimento? O seu reconhecimento profissional. Prosperidade, que é em relação a dinheiro, a abundância, a facilidade, a viver com alegria, porque eu sempre falo que a alegria e a felicidade são as chaves que abrem a prosperidade na nossa vida. Porque pessoas que ficam só reclamando e se fazendo de vítima jamais serão prósperas. Jamais. É muito difícil você encontrar uma pessoa mal-humorada, uma pessoa triste, que seja muito próspera. Família, que é os nossos antepassados, sabedoria, autoconhecimento, espiritualidade, um dos guás muito importantes, porque você precisa ter muita sabedoria para resolver situações que não são muito agradáveis. Você precisa de muita sabedoria, equilíbrio para tomar decisões assertivas. E a área do trabalho, da carreira, a sua missão de vida e o centro, a saúde, o equilíbrio. Então, através do baguá, nós temos todas as áreas da nossa vida representadas dentro da nossa casa. A planta baixa, a aplicação do baguá na planta baixa é como um raio-x. Quando nós aplicamos essa grade energética na planta, ela nos revela o invisível, o que às vezes eu posso falar como as pessoas às vezes querem me esconder certas situações, mas quando eu aplico o baguá na casa dela, na planta baixa, eu sei exatamente o que está acontecendo na vida dela. Às vezes ela vem buscar uma consultoria dizendo que quer ativar uma área, mas na verdade ela quer ativar uma outra. Mas a casa e a aplicação do baguá me diz qual é
a verdadeira intenção. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um banheiro na área do sucesso. Talvez a sua reputação esteja descendo pelo ralo. Uma área faltante na prosperidade. O dinheiro entra e não fica. Não é que você não faça dinheiro, você faz, mas ele parece que escorre pelas suas mãos e vai embora. Eu estou com uma mentorada que é uma excelente profissional, uma pessoa incrível, adorável, e chegou com uma grande dificuldade financeira. Quando eu apliquei o baguá na planta baixa dela, ela simplesmente não tinha área da prosperidade. Era totalmente faltante a área da prosperidade na casa dela. Como ela já tem um certo conhecimento de Feng Shui, quando eu mostrei a aplicação do baguá da planta baixa do apartamento dela, instantaneamente ela soube o porquê que ela estava passando por tanta dificuldade financeira. A sua casa é o espelho do seu corpo e da sua mente. Onde a casa adoece, a vida padece. Aonde a sua casa adoece, a sua vida padece naquela área. Se ela estiver doente na área da família, você terá grandes dificuldades com o relacionamento familiar. Aonde a sua casa adoece é aonde a sua vida padece. Aonde existe o quartinho da bagunça, a área esquecida, uma despensa bagunçada, é onde está a procrastinação na sua vida, onde a sua vida está parada, onde a sua vida está bagunçada. Conta aqui para mim, onde que você guarda a sua bagunça? Aonde está o seu quartinho da bagunça? Na garagem? Na despensa? Num quartinho fora? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber aonde está o seu quartinho da bagunça. Preste atenção, porque é lá que a sua vida vai estar travada. É melhor prestar atenção e já começar a organizar esse quartinho da bagunça. O baguá sozinho é uma ferramenta, é uma grade energética, mas com uma intenção focada é combustível. Sem o reforço dos 3 segredos, corpo, fala e mente, a cura é apenas decoração. Mas com o reforço dos 3 segredos, ela está 120% potencializada, como diz a minha mestra Silvana Occhialini. Eu vou lançar aqui um desafio para vocês. Eu tenho ali uma publicação, um vídeo no Instagram, da aplicação da bolinha de cristal na porta do banheiro para quem tem suíte e a porta do banheiro está alinhada com a cama. Assista ao vídeo, faça a correção e depois me conte a alteração. Escreve, pode ser inbox, não tem problema. O que você sentiu? Mais disposição, mais saúde, menos cansaço ao acordar, mais clareza mental?
faça a correção da bolinha de cristal na porta do banheiro que está alinhada com a sua cama, na lateral, nos pés. Faça essa correção, está lá, bem explicadinho, como faz, passo a passo. Experimenta, não precisa acreditar no que eu estou falando. Faça e sinta a diferença na sua vida. Outra situação, se alguém tiver aqui, me conte. É isso mesmo, parabéns, vou assistir agora e amanhã vou providenciar a mudança. E depois você me conte a diferença que uma bola de cristal vai fazer essa cura transcendental. Porque você vai ter um objeto, você vai ter uma intenção. E isso faz toda a diferença. Eu já contei aqui em algumas lives, eu tenho um casal lindo, maravilhoso. Obrigado, querida. Pode me dar, porque eu vou adorar saber. E eles fizeram todo o projeto desde o início da compra do terreno, da escolha do terreno. A live vai ficar salva. A live daqui no máximo 2 dias, ela vai ficar salva lá no YouTube. Quem não consegue assistir total ou precisa revisar alguma coisa que eu falei durante a live, pode ir lá no YouTube que ela vai estar lá na íntegra. Você pode assistir lá no YouTube, tá bom? Pati Gomes. E esse casal, eu já havia feito o Feng Shui, a aplicação do Baguá na casa deles, na outra casa, e eles manifestaram a intenção de construir uma nova casa. Como já sabiam da técnica, sentiram a diferença das correções que foram feitas, das instruções que eu passei, da dificuldade na área da saúde, que tinha um jardim de inverno que foi feito após a casa estar construída, criando um buraco na saúde de todas as pessoas da família. Sabendo de tudo isso, quando eles foram comprar o terreno, eles me chamaram para que eu acompanhasse a compra do terreno. Eles escolheram um ótimo terreno, eu dei todas as orientações, acima do nível da rua, não ter declive no final, passei todas as informações técnicas de Feng Shui. Eles compraram o terreno, fizeram a planta, organizaram os cômodos, porque na casa antiga, o quarto dos pais estava mal posicionado. Os quartos dos filhos estavam na posição errada. Então, nessa condição, havia uma inversão. Os filhos tendem a querer comandar mais a casa do que o pai e a mãe. Posicionaram corretamente o quarto dos pais, dos filhos, os outros cômodos, o posicionamento dos banheiros, a porta do banheiro da suíte para não ficar diretamente alinhada com a cama. Fizeram tudo certinho. Mas 15 dias depois que eles estavam morando na casa nova, eles ligaram para mim e disseram: alguma coisa está errada aqui nessa casa. Fazem 15 dias que eu e a minha esposa não conseguimos dormir. Eu, o rapaz, acordo entre 1h30 e 2h da manhã e não consigo mais dormir, e a minha esposa acorda várias e várias e várias vezes durante a noite. Como era na mesma cidade que eu morava, ficou mais fácil, né? Apesar de que o online hoje resolve tudo com vídeo, né? Nós conseguimos também resolver. Mas como era na mesma cidade, eu fui até lá. Tem até vídeo no Instagram também contando essa história. Quando eu cheguei na casa, como eles relataram dificuldades para dormir, eu fui até o quarto. Quando eu cheguei no quarto deles, eu vi uma janela alinhada com uma porta de correr linda que eles têm no quarto deles, que dá para a área externa, para a área da piscina.
Mas no projeto original, o qual eu havia feito o estudo e aplicado o baguá, aquela janela não existia. Eu peguei a planta e mostrei para ele, sim, mas olha, essa janela aqui nessa planta baixa não existia. Aí a moça me respondeu, é que quando estava na obra, eu achei que se abrisse uma janela aqui nessa parede, entraria mais claridade, ficaria mais arejado o quarto, então eu pedi para alterar o projeto e colocar essa janela. Sim, entrava mais claridade, sim, ventilava mais o quarto dela, mas ficou uma janela alinhada com a porta de correr, fazendo um fluxo acelerado em cima da cama deles. Era essa a dificuldade de dormir. A correção foi com uma bola de cristal, o rapaz foi meio resistente, né, de colocar uma bola de cristal. Acabei de construir a casa, gastei quase 300 mil reais em móveis e agora vou colocar uma bola de cristal aqui no meio do caminho. Eu falei, você quer dormir? Sim, quero. Então nós vamos fazer a correção. Se você não dormir essa noite, amanhã você retira e tudo bem, tá tudo certo. Eu fiz a correção, coloquei a bolinha de cristal. Na manhã do dia seguinte eu liguei para saber como é que eles tinham passado a noite. Sim, eles dormiram a noite inteira, tanto ele quanto a esposa. Ela me relatou que até acordou assustada, porque ela dormiu tanto que ela ficou assustada de ter dormido depois de passar 15 dias sem conseguir dormir. Com uma bola de cristal, com a cura transcendental, com a intenção e com o reforço dos 3 segredos, aquele casal passou a dormir as noites perfeitamente. É sério, gente. Existe um mapa, uma grade energética e ela influencia a nossa vida diretamente, porque nós somos energia interagindo com a energia dos espaços o tempo todo. Você vê a energia? Não, você não vê. Você vê o ar que você respira? Você não vê. Eu estou vendo que tem aqui porque a janela está aberta, ó, e o papel está se movendo com o vento. Faça as correções necessárias. Ela vai fazer uma grande diferença na sua vida. O baguá é fantástico porque ele te dá o controle. Você deixa de ser vítima do ambiente para ser o mestre do seu destino. Você deixa de ser influenciado negativamente quando existe essa dificuldade dentro do seu espaço e reescreve a sua história através do Feng Shui, através da aplicação do baguá na planta baixa. Mas ele precisa ser aplicado corretamente. Se você aplicá-lo de forma errada, você não vai conseguir identificar as áreas, você não vai conseguir verificar se existem áreas faltantes, você não vai conseguir encontrar se tem um buraco no meio da sua casa, porque eu vejo aí às vezes tem pessoas que fazem sem criticar, só um comentário, que pegam e fazem um círculo e fazem assim, dividem com aros, com riscos, parecendo uma pizza. Você não consegue detalhar as áreas, você não consegue verificar se existe uma cama posicionada fora do baguá, um fogão. O que um fogão fora do baguá faz? Você não vai ter dinheiro. O fogão é o cofre financeiro da casa. Se você tem uma cozinha e quando coloca-se o baguá, o fogão está do lado de fora, por mais que você se esforce, que tenha 2, 3 empregos, por mais que você faça planilha, por mais que você se organize,
você não vai ter dinheiro, você não vai conseguir guardar dinheiro. Você pode até fazer, mas você não vai guardar, você não vai conseguir investir, você não vai conseguir ter um relaxamento, um sossego, uma felicidade no final do mês de dizer: eu consegui. Essa parte está aqui porque eu vou fazer outros projetos na minha vida. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Compartilhem essa live com uma amiga, um amigo que está com a vida travada. Porque através da aplicação do Baguá, através da identificação das áreas da sua vida, na planta baixa do seu imóvel, você vai conseguir verificar se tem área faltante, se tem móveis fazendo bloqueios nas passagens. Você vai conseguir colocar os óculos do Feng Shui e ter um novo olhar sobre o seu espaço. Como que você faz para aplicar o Baguá? Você identifica a sua porta principal. Se ela estiver no meio, ela está na área do trabalho. Se ela estiver à direita, ela está na área dos amigos. Se ela estiver à esquerda, ela está na área da sabedoria, autoconhecimento e espiritualidade. Você vai medir o comprimento e dividir em 3 partes. Você vai dividir a largura e dividir em 3 partes iguais. Você vai ter 8 guás e o centro. Então, a direita é amigos e viagens. No quadrado acima é criatividade. No canto superior à direita é relacionamento. No meio é sucesso. No canto superior esquerdo é prosperidade. Abaixo da prosperidade é família. E depois é a sabedoria novamente. E o centro. Como que nós fazemos? Isso aqui tem 8 lados e o centro 9. Quando nós colocamos na planta baixa, nós puxamos no quadrado, certo? 9 áreas do mesmo tamanho. Você divide o comprimento, a largura e divide por 3, cada um deles. E assim você vai conseguir verificar aonde está cada cômodo da sua casa. Você vai conseguir verificar se tem algum dentinho para fora, que é uma área excedente, um reforço. Você vai conseguir verificar se de repente na planta tem um pedacinho faltando, que é uma área faltante. E aonde você tiver área faltante, você tem falta de energia naquele espaço e você vai ser afetado diretamente por essa falta, seja ela aonde for. Se ela estiver no trabalho, a dificuldade vai estar lá no seu trabalho. Se estiver no relacionamento, é lá no seu relacionamento amoroso que você vai ter dificuldade. Se estiver na família, dificuldades de relacionamento familiar. Se estiver no sucesso, dificuldades de ser reconhecido. Se estiver na prosperidade, não consegue ficar com o dinheiro, não tem como. Aonde falta a energia, se você tiver área faltante, é lá
que está a sua dificuldade. E para isso, você precisa aplicar o Baguá, essa ferramenta, essa grade energética, com muita precisão na planta baixa. Às vezes eu vou fazer uma sessão de diagnóstico, porque eu tenho a agenda, as pessoas fazem o agendamento e vamos eu e ela conversar aqui por 40 minutos, 1 hora, fazendo a identificação das áreas, o que está acontecendo, o que está acontecendo na vida dela, para procurarmos como solucionar. Porque nós temos a caixinha de ferramentas, nós temos as curas transcendentais para organizar, para reescrever a história desse espaço que está interferindo diretamente na sua vida. E a pessoa não tem a planta baixa. Aí ela faz só um desenho, assim, aqui é o quarto, aqui é isso, aqui é isso, aqui é isso. Gente, precisa de medidas. As medidas são exatas. Você precisa saber quantos metros tem, você precisa saber qual é a divisão, onde os móveis estão posicionados, senão não tem como fazer um estudo preciso, não tem como colocar a grade energética e dizer, está acontecendo exatamente isso, falta a área da prosperidade, ou falta a área da criatividade, ou o fogão está fora do Baguá, ou qualquer outra situação que esteja acontecendo. Não tem a planta baixa? Tem como você fazer, existe tem um caderno, eu sempre falo para as pessoas que não têm, que moram já há muitos anos ou compraram o imóvel e não tem a planta baixa, tem um caderno grande assim, cheio de quadradinhos. Faça cada quadradinho daquele ali 1 metro. Meça, vá medindo cômodo por cômodo e vá desenhando. Ele vai ficar perfeito na medida e aí você consegue colocar o Baguá e identificar todas as áreas da sua vida. Identificar aonde está a dificuldade, o que está afetando e travando a sua prosperidade, a sua abundância, aonde está causando doença na sua vida, como que está o centro da sua casa, para que haja essa troca de energia. E também nós temos o nosso Feng Shui pessoal. Nós também precisamos cuidar da nossa energia, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, porque elas também vão interferir no ambiente da sua casa. Se tem uma casa que todo mundo só reclama, só fala palavrão, só briga, só tem discussão, como que vocês imaginam que vai estar a vibração desse ambiente? Como que vai estar a harmonia dessa família? Então nós temos que cuidar do nosso espaço físico e do nosso pessoal, o nosso Feng Shui, o nosso alinhamento, o nosso centro, o nosso autoconhecimento é energia interagindo com a energia dos espaços e com a sua energia o tempo todo. Somos um só. Eu tenho um método que eu já falei para vocês, que é o método Fluir com Feng Shui, onde você passa por várias etapas com o meu acompanhamento, né? Então começa com a faxina física e mental que eu acabei de falar para vocês, que não é só o ambiente, o seu Feng Shui pessoal também precisa ser trabalhado. Você aprende a ler o seu ambiente, a intencionar objetos e curas transcendentais, a imprimir a sua identidade na decoração consciente, aí você reprograma a sua vida e reescreve a sua história. Essa ferramenta é poderosa. Aplique aplique na planta baixa do seu imóvel
identifique as áreas. Eu tenho certeza que você vai colocar os óculos do Feng Shui e vai encontrar várias situações que podem ser resolvidas rapidamente. Não precisa derrubar a parede, não precisa reformar a casa toda. Eu tenho dicas diárias, eu tenho vários vídeos no YouTube, no Instagram, com inúmeras dicas que você pode começar a colocar em prática. Porque essas dicas são somente a pontinha do iceberg. Porque esse estudo é muito sério e muito profundo. Não é um cursinho de final de semana que vai capacitar um técnico, uma especialista, uma expert de Feng Shui para fazer a análise correta e a aplicação do Bagua na planta baixa do seu imóvel com todos os detalhes que precisam ser verificados. Alguém aqui tem uma viga em cima da cama? Se tiver, me conta aqui. Você está se sentindo cansado, cansada? Acorda de manhã parecendo que carregou o peso do mundo nas costas? Ou está tendo sérias dificuldades com o parceiro? Mude a cama de lugar, faça esse teste também. Tire ela debaixo da viga, coloque para outro lugar. Mude até de quarto por 30 dias e depois me conta aqui se fez diferença ou não na sua vida. Oi, Cida querida, saudades! Essa linda veio me visitar, veio me conhecer pessoalmente. Ela é linda por dentro e por fora. Ela fez a mentoria e pensa numa mentorada disciplinada, empenhada em fazer o melhor sempre e passando o feedback das conquistas, das mudanças que ela, o marido e até a filha e o genro perceberam na casa. Eu desejo a todos vocês que utilizem essa ferramenta poderosa, que utilizem o Bagua, essa grade energética, que é um mapa para mostrar para mim, para você, o que é necessário fazer aí na sua casa, para melhorar a sua vida. E não só a sua, porque quando você aplica o Bagua e faz as correções, você altera a energia do ambiente e a vida de todas essas pessoas que você tanto ama, que moram com você. Vamos lá? Vamos colocar a mão na massa e vamos cuidar da nossa casa, da nossa empresa, do nosso escritório e das nossas vidas. Eu tenho certeza que depois dessa live você vai ter um outro olhar, uma outra visão sobre a sua casa. Eu estou muito feliz, já estou chegando quase nos 40 minutos. Vamos encerrar essa live. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer inbox, não queira abrir aqui para todos, eu ficarei imensamente feliz em responder e em ajudá-las. Agradeço imensamente a todos que estiveram aqui e disponibilizaram o seu tempo para ficar aqui escutando sobre Feng Shui. E se o meu marido não fica aqui do meu lado me mostrando o relógio para eu parar de falar, eu falo de Feng Shui a noite toda, porque eu sou simplesmente apaixonada e cada dia eu fico mais apaixonada pelo Feng Shui quando recebo os feedbacks das minhas mentoradas. Uma boa noite a todos vocês.